Olá, você que nos acompanha aqui neste canal, eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos para o nosso 74º vídeo, baseado ainda em Mateus capítulo 11, de 12 a 14. E queria pedir a você que se inscrevesse, no canal e curtisse, compartilhasse o vídeo também. Isso tudo ajuda muito o canal a pegar relevância e ir cada vez mais para muito mais gente. Então, é isso aí que a gente pede a você. Mateus capítulo 11, versos 12 a 14, a Bíblia nos diz assim: E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Esse texto é a sequência desses dois últimos vídeos que nós temos feito, falando sobre João Batista. Ele estava preso, teve uma dúvida, mandou 2 discípulos lá perguntarem a Jesus se era ele mesmo o Messias ou deveria esperar outro. Jesus mandou a resposta, Jesus elogiou de forma extraordinária João Batista, tudo isso nós já vimos. Agora, Jesus, na sequência do texto bíblico, diz, o versículo 14, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Porque quando você termina o Velho Testamento, você encontra no livro de Malaquias, os últimos versículos: eis que envio o profeta Elias, tal. E aí está lá, indicado lá. E aqui Jesus diz que João Batista é o cumprimento da profecia de Malaquias. A pergunta que eu quero fazer aqui é a seguinte: João Batista é reencarnação de Elias? É isso? João Batista é uma reencarnação de Elias? Porque engraçado que alguns pessoas que acreditam e religiões que acreditam em reencarnação têm se utilizado desse texto bíblico para tentar sustentar a reencarnação, dizendo que a Bíblia apoia a reencarnação, etc. Esse e outros textos. Nós vamos pegar esse aqui, porque é o de Mateus, o que nos interessa aqui neste momento. Então, eu queria analisar com você essa possibilidade. Então, eu quero dizer para você o seguinte: quando a gente pega o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 19, você tem alguns sacerdotes, alguns fariseus que vão encontrar-se com João Batista lá no Rio Jordão. E aí eles vão perguntar: olha, nos mandaram vir aqui perguntar quem é o Senhor. O Senhor é Elias? E ele disse: não. É Jeremias? Não. Um dos profetas? Não. Quem é o Senhor? Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, no Evangelho de João, João Batista diz: eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou Jeremias, essa coisa toda. Quando você pega no Evangelho de Lucas, aí sim você tem aqui uma resposta interessante, porque Mateus diz: este é o Elias que havia de vir. O Evangelho de João diz: és tu Elias? Não, não sou. Afinal de contas, é o Elias ou não é o Elias? Lucas é que apresenta a resposta para a gente. Quando essa mesma pergunta é feita, na verdade, quando da promessa do nascimento de João Batista,
aquele anjo falando a Zacarias, ele diz: ele virá no espírito de Elias, na virtude de Elias. Ele será semelhante a Elias. E, de certa forma, João Batista, de fato, foi muito semelhante a Elias. Primeiro que a sua roupa parece que era muito parecida com a de Elias. Dava com uma roupa de pelo de camelo, né? Vivia nos desertos. Era um homem de autoridade. Mas tinha diferenças também. Elias é um homem que fez muitos milagres. João Batista fez algum milagre? Não. João capítulo 10, verso 41 diz que João não fez milagre nenhum. Mas vinha na virtude de Elias, disse o evangelista Lucas. Então, como é que a gente entende? Afinal de contas, é Elias ou não é Elias? Bom, as duas respostas estão certas. É Elias, sim, por causa da maneira dele se expressar, a sua autoridade profética, a sua verdade, o seu caráter. Ele virá no poder e na virtude de Elias, isto é, ele era um homem reto também, como Elias foi. Nesse sentido que João Batista é o Elias. Mas quando lá no Evangelho de João perguntado: és tu Elias? O próprio João Batista disse: não sou Elias, não sou Jeremias, não sou nenhum profeta e não sou o Cristo. Eu sou voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, conforme estava dito pelo profeta Isaías. Então, eu quero que você fique tranquilo, é o seguinte: não há nenhuma defesa à reencarnação nesse texto aqui. A reencarnação, gente, é uma ideia religiosa que sustenta que alguém que já viveu aqui pode voltar a viver num outro corpo e pode voltar indefinidas vezes, até alcançar um termo de perfeição. A reencarnação é uma ideia religiosa, mas não é uma ideia bíblica. Não confunda uma coisa com outra. Muito pelo contrário. A Bíblia diz, em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, não há nenhuma possibilidade dentro do escopo bíblico, da revelação de Deus, de que aquela pessoa que morreu veja o que está acontecendo aqui, saiba do que está acontecendo, interfira aqui, volte aqui, nada disso. Não, essa não é doutrina bíblica. Isso são ideias religiosas, mas não bíblicas. E a gente não vive de ideias religiosas. Religiões tem muitas aí. Nós vivemos de preceitos bíblicos, orientações bíblicas. Então, voltando e fechando essa pergunta, esse texto está falando de reencarnação? Não está falando de reencarnação, porque reencarnação, apesar de ser uma ideia religiosa, não é uma ideia bíblica, muito pelo contrário. João Batista, portanto, é Elias no sentido da semelhança, da autoridade, da virtude, da verdade que ele veio exercendo, mas não é Elias porque não existe reencarnação. Elias foi Elias e João Batista é João Batista. Há até alguém que diga assim, nem podia ser reencarnação porque Elias nem morreu. Elias foi assunto aos céus, nem morreu, na verdade, né? O princípio da reencarnação é que a pessoa tenha morrido, né? Elias nem experimentou a morte. É um episódio assim único, né? Assim, muito específico, né?
Então, não tem nada a ver nesse sentido com a ideia de reencarnação. Ele virá na virtude e no poder de Elias, isto é, na mesma dinâmica, com a mesma autoridade, mas nada de reencarnação. Portanto, Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir.